O Nintendo Switch é a casa dos vários jogos de RPGs que temos atualmente. Séries como Pokémon nasceram na Nintendo. Ni no Kuni 1 e 2 já estão em suas versões completas no Switch, e jogos da Atlus, como Shin Megami Tensei V, estão no videogame portátil à disposição dos fãs de RPG por turno. Mas o jogo indie Darkest Dungeon, lançado em 2016, até hoje é relevante, e mais do que isso, ele vive em constantes promoções na eShop do Nintendo Switch. Então vou te contar agora se ele ainda vale a pena depois desses anos, se ele vale a pena na sua versão de Switch e se ele é um hardcore frustrante ou gratificante. O jogo está todo legendado em português do Brasil, algo que sempre vale logo citar, pois facilita muito o entendimento do jogo para nós brasileiros, pois a história é um pano de fundo para lhe motivar a entrar num ciclo de masmorras com diversos monstros à sua espera. Tudo no melhor estilo gótico, com gráficos elaborados para lhe levar a um cenário decadente e com cores incríveis, onde o combate por turno é bem elaborado, num esquema clássico de 4 personagens contra monstros em equipes ou sozinhos, como é o caso dos chefes, sendo que a cada vitória você volta para sua aldeia, que cresce com os espólios que você obtém, crescendo as possibilidades. Mas, diferente dos outros RPGs, aqui você tem que lidar com os estresses psicológicos que seus personagens vão adquirindo a cada desafio enfrentado. Então, personagens com altos níveis acabarão tendo mais defeitos e fraquezas, até mesmo doenças que podem ser tratadas na sua aldeia. Mas cada tratamento ou redução de estresse exigirá um tempo entre missões, fazendo assim você ter que levar personagens com suas fraquezas para continuar lutando por sua aldeia. O jogo conta com diversas classes de personagens, cada um com seu leque de habilidades que pode ir sendo evoluídas com treinamentos na aldeia. Os personagens podem ser renomeados, modificados no seu visual, e você pode modificar quais habilidades estarão ativas nos combates, tudo para te permitir traçar estratégias que façam diferença em combate, pois aqui o combate é difícil, pois os monstros não terão pena de atacar os seus personagens com HP menor, nem mesmo pouparão os mais fracos se eles ficarem na frente. Aqui temos um sistema de combate que, até ser dominado, vai fazer muitos personagens seus morrerem, e está tudo bem eles morrerem, pois a aldeia tem um cemitério esperando por eles, pois o sacrifício de cada um não é em vão, pois é necessário que eles morram para você conseguir concluir algumas missões. Ou você pode desistir de algumas missões para poupar a vida de alguns, mas esteja preparado para lidar com o estresse e as frustrações de todos na aldeia a cada missão mal sucedida. As missões são divididas por níveis, onde personagens muito fortes não aceitarão missões inferiores para manter o grau de dificuldade, exceto quando as variáveis da aldeia permitem isso, pois a cada retorno de uma missão, a aldeia traz informações que modificam possibilidades, como personagens de níveis maiores em missões menores, mais recrutas do que o normal e etc. O jogo cria variáveis a cada retorno de missão para dar bônus ou penalidades, sendo que isso torna o fator replay sempre inesperado, pois depois de algumas horas o gameplay pode ficar rotineiro, já que o jogo consiste em formar uma equipe de personagens com habilidades que deem suporte uns aos outros, e enfrentar uma masmorra cheia de equipes de inimigos, completar as missões que consistem em explorar salas, abrir baús ou matar chefes específicos e retornar para a aldeia, para melhorar as construções que evoluem os personagens. Depois disso, o ciclo se repete. Então, para alguns, isso pode ser um fator negativo, já que o jogo pode cair numa rotina para quem não é tão fã de RPG por turno, mas para os fãs do gênero, esse jogo faz o que deve, te trazendo novos inimigos a cada fase nova. O jogo funciona muito bem no Nintendo Switch, sem queda de frames ou baixa resolução, seja no modo portátil ou na dock, até mesmo por ser um jogo indie que em todas as plataformas conseguiu otimizar bem o seu jogo. No Switch, no modo portátil, você ainda conta com os comandos de toque na tela, que ajudam muito, pois o jogo é cheio de comandos que nos controles são um pouco complicados de dominar. Eu mesmo demorei alguns dias para agilizar os comandos de usar itens, caminhar no mapa e combater sem errar ações.
Então, se você for jogar na dock, esteja preparado para investir um tempo aprendendo os comandos no controle, já que são um pouco confusos, já que por se tratar de um Dungeon Crawler, você terá vários comandos na tela. Eu paguei menos de R$50 na edição completa, com todas as DLCs, sendo que esse jogo está frequentemente em promoções, até mesmo por menos de R$25 na sua edição base, onde o jogo conta com cerca de 55 horas de gameplay para os que desejam fechar o arco principal da história e mais de 107 horas para os que desejam fazer tudo o que o jogo oferece, isso segundo o site How Long to Beat. Então, se torna um investimento com ótimo custo-benefício para os fãs de RPG por turno ao melhor estilo hardcore, ou para os que gostam da temática gótica com terror psicológico, já que cada inimigo é único e assustador, ao ponto de criar males mentais aos seus personagens. Eu vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários se pretende comprar Darkest Dungeon e se RPG por turnos com dificuldade faz o seu estilo. Do mais, vou deixar mais 2 vídeos do canal para você ver outros jogos de Nintendo Switch ou novidades desse videogame mais versátil da história. Abração e até mais!